Boa noite a todos os amigos e irmãos, começando aqui o nosso segundo encontro, a nossa segunda live sobre o leitor que você não descobriu que é. Nós temos o primeiro encontro aí gravado no YouTube, ainda está disponível. Se você não assistiu, você caiu aqui agora nesse vídeo, você pode estar assistindo, porque hoje nós vamos continuar com este treinamento. Enquanto os amigos, os irmãos estão entrando aí na nossa live, você é muito bem-vindo. Então, você pode deixar a qualquer momento a sua dúvida, a sua pergunta. Será um prazer, se assim o souber, poder respondê-la. Então, nessa noite, você pode digitar aí no chat e a gente vai tentar responder assim que possível. O livro está disponível lá na Amazon. Você pode digitar lá o leitor que você não descobriu que é, ou você pode procurar pelo meu nome, está no formato de e-book. Eu quero começar hoje falando com você sobre o seguinte: a leitura como um treino diário da mente e também da alma. Quando nós lemos, nós estamos treinando a mente e a alma, o coração. Veja, o que se repete em silêncio constrói aquilo que um dia chamamos de caráter. Então, a cada dia, esse encontro com os livros, com as páginas, com os autores, isso tudo está construindo silenciosamente o seu caráter. O que você lê, e não só a leitura, mas toda e qualquer forma de comunicação que você absorve, o que você assiste, a música que você ouve. Então, eu quero continuar dentro da temática do nosso livro, né? A leitura não é talento, a leitura ela é treino. Então, tudo o que cresce precisa de treino. Então, você precisa treinar. A leitura ela não é uma exceção. O cérebro, nosso cérebro, ele não se transforma por intenção. Eu tenho a intenção de ler, eu tenho a intenção de estudar. Ele se transforma por uso. Você tem que entrar em campo, você tem que praticar. Aquilo que você não pratica, o cérebro ele vai economizar. Aquilo que você pratica, ele vai fortalecer. Então, o intuito desses encontros, dessas lives, é para que você possa descobrir o leitor que você é. Eu quero te impulsionar, inspirar, a encorajar a que você possa ler mais e ler bons livros, porque isso vai fazer bem para a sua alma, para a sua mente, né? Aqueles que participam comigo, por exemplo, da mentoria Jornada de Crescimento Espiritual, nós lemos a Bíblia toda em um ano, nós lemos 12 livros, então um livro por mês, e isso é possível. Então, eu quero te encorajar. Um livro por mês, se você ler 10 páginas por dia, você vai conseguir ler um livro de 300 páginas em um mês. Muitos livros, né, comuns, básicos, eles possuem 200, 180, 240, 270 páginas. Você vai conseguir ler, então, um livro por mês. Ler é um exercício neurológico, mas também é um exercício espiritual. Ninguém questiona, por exemplo, se precisa treinar o corpo. Nós vivemos em um tempo onde há vários estímulos para que você se exercite, para que você possa ter uma alimentação saudável, mas muitos abandonaram o treino da mente. Pelo contrário, estão treinando a mente de modo nocivo, treinando a mente de um modo que prejudica. Quando você, por exemplo, se propõe a entrar em uma rede social e você vê inúmeras informações que trocam, né, que vão passando rapidamente de 15 em 15 segundos, você está treinando a sua mente para não ter foco. Então depois não reclama ou não escora as tuas desculpas dizendo que tem, como alguns dizem assim, eu tenho um problema, eu tenho um TDAH, por exemplo. Não estou dizendo que não exista, mas aqueles que treinam a mente desse modo, você não pode, guarde isso, você não pode reclamar daquilo que você permite.
é bem provável que você não vai conseguir se concentrar em um livro, uma grande obra, por exemplo, de 500 páginas, de 800 páginas. Né? A pessoa está treinando a si mesmo para trocar de foco rapidamente. Diz, eu não consigo manter o foco, porque você se submete a isso constantemente. Então, eu quero que você pense. Eu tenho tratado a leitura como um dom. Algumas pessoas dizem, é um dom, né? Ou é um treino. A leitura pode ser treinada. Né? O que muda se eu enxergá-la como prática diária? É uma boa pergunta. Você já pensou nisso? A leitura como uma prática diária. Então, a disciplina sem rigidez é o caminho sustentável para a gente obter sucesso. Você se ter essa autodisciplina. A rigidez quebra, mas a disciplina ela amadurece. A neurociência mostra que hábitos sustentáveis, eles nascem quando há uma estrutura flexível. Não é sobre rigidez inflexível, mas sobre uma constância adaptável. Você vai começar a ler 2, 3, 4 páginas por dia. Se você coloca uma meta, por exemplo, com 10, pode ser que um dia você leia 8, pode ser que um dia você leia 5, né? Não temos essa rigidez, mas você precisa construir uma disciplina. Todos os dias eu vou ler, nem que seja uma página, nem que seja 2, nem que seja um parágrafo. Um leitor fiel não é aquele que nunca falha, mas o que sempre retorna. Então você precisa se manter na disciplina. Então, a dica que eu dou dentro dessa temática é que você escolha um horário para ler todos os dias, ainda que sejam poucos minutos. Você criar esse espaço, esse ritual para todos os dias, olha, aquela hora ali é a hora que eu vou dedicar à leitura. Se você não puder todos os dias, mas a maioria dos dias. E você pode ter um plano B, que é um plano alternativo. Olha, quando eu não ler naquele horário, você diz assim, eu posso ler naquele horário. Então, alguns preferem ao acordar, outros dizem assim, eu vou ler logo após o almoço, no tempo de descanso, eu vou ler antes de dormir. Né? Então você pode estruturar, faça esse planejamento e esse compromisso com você agora mesmo. Né? Outra dica é que a vitória silenciosa que nós vamos tendo com essa disciplina, a gente vai vencendo a procrastinação. Porque a procrastinação ela não é só uma preguiça, ela é uma fuga emocional. Você já pensou nisso? O cérebro evita o que associa à dor. Às vezes não é só uma preguiça, mas a gente não faz isso porque a gente quer fugir de algo. Então, por isso, quanto mais você exige, mais o cérebro vai adiando. Então, a solução para isso não é uma força bruta, é a gentileza estratégica. Como assim? Qual é a dica que eu dou? Eu quero que você comece pequeno, como eu já falei, que você comece simples e que você comece agora. Eu espero que na live anterior você já tenha começado algum livro que desperta em você curiosidade, que está dentro, né, do teu propósito de vida. Então, você pode se comprometer, olha, eu vou ler só 2 páginas. Se você quiser parar depois das 2, você pode parar. E, geralmente, quase sempre, a pessoa continua. Mas você pode pegar, então, um livro e você determinar. Quando você sentir o desejo, você cansou, você para. Veja que o corpo também lê. A leitura, ela não acontece apenas na mente. Ela passa pelo nosso corpo. A postura, a respiração, o ambiente, tudo vai comunicar ao cérebro se aquele momento é seguro ou é ameaçador. Então, um corpo tenso, ele cria uma mente dispersa. Quando você vai ler, você também vai se atentar para o seu corpo. Por quê? Ler é um ato de presença integral.
Não tem como você ler e estar com a mente em outro lugar ou em outro a fazer. Não tem como você ler e o seu corpo está cheio de tensões e você está com um ambiente inadequado e você está em uma postura também que reflete, não reflete concentração. Então, veja que a leitura, ela precisa dessa dedicação. Então, antes de ler, qual é a dica que eu vou dar aqui para você? Ajuste a sua postura, respire fundo, umas 3 vezes. Você pode até procurar no Google sobre respiração e foi descoberto ou sugerido que uma respiração de 5,5 segundos seguido de uma expiração também de 5,5 segundos é uma respiração, né, ideal. Então, já tem mecanismos onde você inspira, né, e expira olhando um gráfico, né, um desenho, que vai te mostrando a inspiração 5 segundos, expiração 5 segundos. É bem legal também. Você pode procurar, é fácil você encontrar. Relaxa os ombros e quando você lê, você vai dizer internamente: este é um tempo de permanência. Eu quero permanecer diante do livro, diante dessa leitura. E isso vai resultar em um poder, que é o poder do pouco feito todos os dias. Você vai fazer um pouquinho, mas esse pouquinho feito todos os dias, ao longo do tempo, isso vai dar um grande resultado. 10 páginas, por exemplo, por dia parecem pouco, mas em um ano, irão construir uma biblioteca interior em você. O cérebro, ele não soma esforços heróicos, ele soma repetições simples. Então, se você lê 10 páginas por dia de livros entre 200, 300 páginas, você vai ler 12 livros todos os anos. É algo que é tangível, é possível. Você pode até dividir. Olha, eu vou ler 3 ou 4 páginas de manhã, mais 3 no almoço, mais 2 ou 3 à noite, e assim você vai conseguir bater a sua meta, ou você faz de uma tirada só. Jesus ensinou sobre sementes. E quando ele ensina sobre sementes, a gente sabe que o ensino não é sobre a pressa. Estamos lançando sementes em nossa mente, em nosso coração, diante de cada página que a gente vai lendo. Então, calcule aí quantas páginas você está lendo por dia. E veja quantos livros isso representa em um ano. Se você lê 10 por dia, representam 12. Se você aumentar para 20 páginas por dia, provavelmente isso vai resultar em 24 livros em um ano. Então, eu quero que você se permita surpreender. Não é? Se você ainda que não consiga ler 10 páginas, leia 5. Você vai ler um livro a cada 2 meses. Não é? Você pode depois encarar livros maiores. Então, quando esse hábito começa, né, a sustentar você, você começa a implementar, chega um dia em que a leitura deixa de depender da sua força. Ela passa a sustentar você. Você vai perceber mais clareza, você vai perceber mais silêncio interior, mais profundidade. O hábito começa a amadurecer. E aquilo que começou como esforço começa a se tornar abrigo. Abrigo da literatura, abrigo dos livros, abrigo da palavra. Então, após a leitura, você pode sempre pensar e dizer assim: olha, hoje essa leitura me ofereceu isso, esse aprendizado. Você, quando lê a palavra de Deus e o Espírito Santo te ensina, quando você lê um clássico e o autor está te passando ideias, algo que te toca. Então, quando você reconhece, você começa a fortalecer o hábito. Você diz: olha, isso foi bom, isso me deu um aprendizado, eu reconheço, eu agradeço esse aprendizado, isso vai fortalecendo e te impulsionando para a leitura do próximo dia.
Nunca esqueça que perseverar é um ato de fé. Você tem que persistir quando ninguém está vendo. Quando ninguém está vendo e você persiste, isso é espiritual. Lá em Gálatas, capítulo 6, verso 9, Paulo diz assim: não nos cansemos de fazer o bem. A leitura, ela é um bem silencioso. Ela não vai aparecer nas redes, mas a leitura vai aparecer na vida. Então, nessa primeira parte, eu quero concluir dizendo a você que o leitor, ele não nasce pronto, mas ele é moldado no cotidiano, no dia a dia. Deus trabalha assim, sem espetáculo, mas com fidelidade. Quando você vai ver as grandes obras de Deus, o espetáculo da natureza, o espetáculo da criação, o espetáculo, né, da humanidade, né, você vai ver como Deus trabalha. Nós estamos ainda descobrindo, através, né, da ciência, as maravilhas do universo, do mundo animal, do mundo da botânica. Então continue assim, mesmo nos dias comuns, a constância ela transforma o ordinário em sabedoria. Dia após dia, você vai se mantendo nessa constância. Então, pense sobre isso. Eu espero que você vá anotando aí e nós iremos deixar, né, esse conteúdo ainda disponível para que você possa assistir, para que você possa fazer suas anotações, né, você possa rever, porque são bastante informações. Veja, possua um lugar sagrado de leitura. Aquilo que você protege revela aquilo que você considera precioso. Você entendeu? Quando você vai e você escolhe valorizar a leitura, valorizar um lugar, você diz: ali é o lugar da sabedoria. Aqui, essa cadeira, esse sofá, é o local que eu quero proteger. Aqui é um local precioso, é onde eu aprendo, é onde Deus fala comigo, é onde eu leio a Bíblia, é onde eu leio meus livros. Então, veja, todo hábito ele precisa de um lugar. Se você quer malhar, você vai escolher uma academia, não é? Então, é dessa forma, você vai ler, escolha um lugar. Né? Nada floresce no acaso. O que cresce, tudo que cresce precisa de um chão. Então, a neurociência ela mostra que o cérebro ele aprende por associação. Quando você lê sempre no mesmo lugar, o cérebro entende: opa, aqui é o espaço do silêncio, aqui é o espaço do foco. É óbvio que você pode andar com o seu livro e ler em todos os lugares que você desejar e puder, não é? Mas quando você tem um local na sua casa ou no seu trabalho, né, no horário de folga, né, no trabalho eu estou falando, no horário que é permitido você descansar, você faz ali um local de leitura, o cérebro vai dizendo: opa, aqui é lugar de foco. Você está treinando, o cérebro já entende. Então, o lugar prepara a mente antes mesmo da primeira palavra. Quando você avista o local, antes de você ler a primeira palavra, o cérebro já diz: opa, vamos silenciar, vamos ligar o foco, porque agora é hora da leitura. A leitura não começa quando o livro abre, mas quando o ambiente ele acolhe. Isso é importante. Se você puder, crie ambientes que acolhem a sua leitura. Então, para você ler, você pode escolher aí, como eu falei, um cantinho, uma cadeira, uma mesa, isso tudo aí vai te ajudar. O que torna esse lugar acolhedor? Né? O que pode ser, por exemplo, retirado para haver mais silêncio, não é? Então, veja só, o cérebro, ele ama rituais, né? Então,
eles dizem assim, algo importante está para acontecer. E aí você pode ler e criar esse ritual sempre no mesmo horário, com os mesmos gestos, com a mesma intenção. O ritual, ele vai reduzir a resistência, porque ele elimina decisões. Então, se você disse, eu vou ler no sofá e vou pegar uma xícara de café e vou sentar e vou abrir o livro e vou ler 20 minutos, todas as vezes em que você olhar para o sofá e você pegar o café, o cérebro não vai pensar muito em termos de decisões. Ele já sabe que ali agora é o momento da leitura, você vai abrir o livro, ele vai concentrar e você vai entrar no mundo das palavras. Então, você não decide se vai ler, você apenas cumpre o encontro. Ele já sabe, eu não vou, eu quero ler. Quando você olha, o ritual ele já diz, agora está na hora de ler, você já entra em um piloto automático. Então, você pode criar esse ritual de leitura, né? Um gesto inicial, você pode fazer sua oração, você pode fazer uma respiração, você pode ficar alguns instantes em silêncio, você pode, né, no final da sua leitura, fazer anotações, você pode agradecer e você vai repetindo isso por alguns dias, até criar a automação do hábito. Muitos escritores e neurocientistas vão dizer que com 21 dias você cria o hábito, com outros vão dizer que com 42, outros vão dizer com 63, outros vão dizer com 14, enfim, há uma infinidade, né, de opções, de instruções sobre isso. A verdade é que quando você passa aí, pelo menos aí, uns 20 a 30 dias, você está ensinando o seu corpo, automatizando nesse hábito. Né? Uma coisa importante também para a gente é ter o silêncio como companheiro. Nós vivemos em um mundo com muito barulho, um mundo que tem muitos ruídos. Então, a leitura profunda não sobrevive ao barulho constante. O cérebro ele precisa de silêncio externo para cultivar um silêncio interno. É óbvio que você pode ler em lugares barulhentos, que você pode ler ao som da sua música predileta, mas pense em ter um local, um horário em silêncio, para que você possa ter o máximo de atenção, de concentração, de dedicação. Experimente, veja aquilo que funciona para você. O silêncio não é a ausência de som, é a presença de atenção. Veja, Jesus ele buscava lugares solitários para orar. Então, a leitura caminha pelo mesmo princípio. Você pode buscar lugares solitários para você fazer a sua leitura, para você se dedicar ao estudo. Então, quando você for ler, você pode desligar as notificações do seu celular, colocar ele no silencioso, afaste o celular, coloca ele em outro cômodo, em outro ambiente, porque isso ajuda você não dispersar. Você pode, de repente, colocar um timer. Coloca um timer, né? 25 minutos é a famosa técnica Pomodoro. Você coloca 30 minutos, mais 30 minutos da seguinte forma, 25 minutos de leitura e 5 de descanso. Então é algo que eu utilizo, chama-se técnica Pomodoro. Você pode pesquisar também aí no Google, no YouTube. Há muita informação sobre essa técnica, mas ela consiste nisso. Você vai colocar um timer onde você vai focar ali e depois desse tempo você vai tirar alguns instantes, minutos para descansar, beber uma água, se levantar, desaparecer. Então você pode fazer isso. Eu faço isso, eu entro no modo foco, coloco ali, se for 25 minutos, depois dos 25 minutos eu tenho 5 minutos para responder uma mensagem no telefone, para beber uma água, comer alguma coisa e depois entra no modo de produção novamente. Né? Então, veja essa dica, implemente ela em sua vida. Né? A gente vive cercado por distrações que gritam, só que a leitura, ela sussurra para a gente. Então, você precisa proteger a leitura em um mundo barulhento, em um mundo fragmentado. Aquilo que não é protegido, ele vai ser roubado.
Então, se você ama a palavra, você ama a leitura, você está amando os livros, né, você precisa proteger. Eu preciso proteger o meu encontro, esse local, o meu ritual, esse horário, para não ser roubado. E isso não é por maldade, mas às vezes é o nosso descuido. Então, o leitor, ele aprende a dizer não ao excesso para dizer sim àquilo que é essencial. Você entendeu isso? É você dizer não. Tem muitas coisas que são boas, mas às vezes elas não são a prioridade, elas não são o primeiro lugar, elas não deveriam ocupar esse local em nossa vida. Eu preciso dizer não, isso é um excesso, isso aí é supérfluo, não é? Então, aprenda a valorizar aquilo que é importante. Então, veja como exercício agora quais são as distrações que mais roubam o teu tempo, né? O que é que você pode ajustar antes de ler? Né? Tem hábitos que vão nos atrapalhando, né? Coisas que vão dispersando, que roubam o nosso tempo. Imagine, seja sincero com você, o tempo que você passa em redes sociais e se você utilizasse esse tempo para os livros, para a leitura. Como estaria agora a sua mente? Como estaria agora o seu coração? Então, pense sobre isso e faça uma adequação. Não é que você não vai entrar em uma rede social, mas você precisa ter esse cuidado, proteger e dar prioridade e dar mais tempo àquilo que é valoroso. Então, proteja o seu tempo, o seu espaço. Quando o ambiente ele se repete, né, o corpo ele relaxa. Quando o corpo relaxa, a mente ela aprofunda, ou seja, quando você começa a fazer esse ritual, né, o que vai acontecer é que o seu corpo ele entende, então ele não precisa tomar tantas decisões, e aí a sua mente vai aprofundar. A leitura ela floresce quando o corpo se sente seguro. Você pegar um livro em um lugar de tensão, a mente ela não vai conseguir entrar no modo foco por completo. Então, pense nisso, uma iluminação suave, uma postura confortável, uma presença inteira, você ajustando o seu espaço, né? Com luz suficiente, né? Um conforto, mas sem excesso para que você não venha relaxar e dar sono, dormir, uma postura que convida a permanência com o seu livro, com a sua leitura, anotando, né, o que mudou ali, né, o que você aprendeu, tá ali um caderninho, ou você pode anotar em algum aparelho eletrônico, não é? Então, às vezes, a gente está cansado fisicamente, mentalmente, e há um cansaço que vem exatamente desse excesso de estímulos. E há um descanso que vem da profundidade. A leitura, ela não drena. A leitura, ela recolhe. A leitura, ela não acelera, ela ancora. Então, o leitor descobre que descansar também é permanecer. Então, quando você lê, faça esse exercício. Você vai responder: eu me sinto mais cansado ou mais inteiro? O que a leitura descansou em mim hoje? E com o tempo, você vai perceber que algo vai acontecer. Aquele lugar comum que você elegeu ali para ler, ele vai ganhando um peso na sua vida. Você vai ver que ali você pensa melhor, que naquele local ali você escuta mais, que naquele local ali você cresce mais. Então, o hábito, ele transformou o espaço. E o espaço transformou você. Então, veja que interessante. Então, o leitor aprende que não se lê em qualquer lugar, apesar de você poder ler, mas aprenda que a gente deve ler onde há reverência.
Né? Deus, ele se encontra, né, com o homem no jardim, se encontra no monte, se encontra no deserto, e a leitura também. Então, proteja os lugares de encontro, os lugares de encontro com a leitura, porque ela irá guardar você, não é? Então, não sei se você tem alguma dúvida, se você quiser deixar aí alguma pergunta aí no nosso chat, eu espero que esteja ajudando você na sua caminhada. Né? Ler é aprender a escutar quando tudo ao redor quer falar. Veja, a leitura ela é como um caminho espiritual. Né? Você precisa aprender a escutar. O que é que essa leitura ela está me ensinando? E aí quando você olha ao seu redor, todo mundo quer falar, todo mundo quer a sua atenção. Mas aí você precisa aprender a escutar não só o mundo externo, mas o mundo das palavras, o mundo do livro que está em suas mãos. O cristianismo, ele nunca foi uma fé de superficialidade. Nós aprendemos que a fé também pensa. Então, ele nasce do encontro entre revelação e entendimento. A gente precisa ter o coração em chamas e a mente iluminada. Eu tenho fé, mas eu também tenho razão. É uma razão que se dobra, que se inclina à fé, e é uma fé que pensa, que é inteligente. Então, amar a Deus envolve a mente. Mateus 22:37 diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Essas palavras, né, são palavras de Jesus e que foram ditas, né, lá em Deuteronômio, que foram ditas no famoso Shema. Então, eu preciso amar a Deus de todo o coração, preciso amar a Deus de toda a alma, mas preciso amar a Deus também de todo o meu entendimento. Uma fé que não pensa, ela enfraquece. Uma fé que pensa, ela amadurece. E como fazemos isso? Através da leitura, porque ela é um dos instrumentos que Deus usa para fortalecer o entendimento. Você está fortalecendo o seu entendimento. Então, como um exercício, você pode se perguntar: eu tenho alimentado a minha fé apenas com emoções? Né? O que muda quando eu incluo o entendimento nesse processo? Você está alimentando o seu entendimento? Não é? Alimentamos o corpo, precisamos também alimentar o nosso entendimento. Quando nós falamos aqui sobre que ler é aprender a escutar, é porque a leitura ela exige silêncio, ela exige atenção e a leitura exige permanência, que são os mesmos elementos da oração. Quem não aprende a permanecer diante de um texto, dificilmente permanece diante de Deus. Quando a gente está diante de Deus, orando, e às vezes a gente está ali querendo escutar a voz de Deus, vou usar essa analogia, é quando você está diante de um texto e você está ali cavando, você está ali buscando compreender, você está ali buscando tirar todas as pepitas de ouro que o autor deixou. Então, ler treina a escuta interior. Às vezes a gente passa por um texto e a gente diz assim, não entendi muita coisa. A gente chega em outra estação da vida com a bagagem algum tempo depois e a gente diz assim, eu não tinha visto isso nesse texto. Agora eu tenho um repertório que consigo compreender a riqueza, consigo ver a beleza desse texto. Não é verdade? Então, o barulho externo, ele produz uma superficialidade espiritual, né? Então, antes de você ler, diga assim, fala, Senhor, pois o teu servo
escuta. Então, eu quero que você sempre leia atentamente, leia lentamente e sem pressa. Né? A Bíblia, ela é um livro que forma leitores. Ela não foi escrita para a pressa, foi escrita para a meditação. Como diz lá no Salmo 1, no versículo 2, quando diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, a leitura cristã, ela aprende com o ritmo das palavras, lenta, repetida, profunda, não é? Então, leia, por exemplo, um trecho bíblico umas 2, 3 vezes. Na primeira vez você apenas lê. Na segunda, você vai sublinhar, né, por exemplo, o que tocou você. E aí você depois começa. O que é que esse texto revela para mim? O que é que esse texto está pedindo de mim? Você vai fazendo perguntas ao texto. Você vai ler, você vai sublinhar, você vai anotar. Veja, a leitura, ela vai moldar os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles moldam as nossas decisões. E as nossas decisões, elas vão modelar a nossa vida. Romanos 12, 2, Paulo diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a leitura é uma ferramenta de renovação mental. O cérebro transforma ou se transforma conforme aquilo que ele recebe. O que é que você tem oferecido ao seu cérebro? É importante pensarmos sobre isso. O que eu tenho lido diariamente? Isso aproxima minha mente de Deus ou me afasta, me fragmenta de Deus? O que eu tenho deixado entrar em mim pelos meus olhos, pelos meus ouvidos? Então faça ajustes conscientes. Veja que o discernimento, ele nasce do aprofundamento. Aquilo que é superficial, isso confunde. O profundo esclarece. Então, o leitor vai aprender a discernir as ideias, discernir valores, discernir caminhos, porque quem lê melhor vai decidir melhor. A fé amadurecida, ela discerne o tempo, ela discerne a vontade de Deus. Veja, 1 Crônicas 12, 32 fala dos filhos de Issacar. Eles eram conhecedores do tempo e o que Israel tinha que fazer. Então, esse discernimento, esse conhecimento, claro que esses homens de Issacar tinham esse discernimento advindo do Espírito Santo, mas precisamos fazer a nossa parte de buscar, de estudar. Então, após uma leitura, é importante a gente estar sempre se perguntando ali: o que foi que eu encontrei aqui? Que mentira isso desmonta? E quando você for ler, leia sempre com humildade. Por quê? Ler é reconhecer que nós ainda não sabemos de tudo. O leitor, ele é um aprendiz eterno, um aprendiz permanente. O sábio ouve e cresce em conhecimento. É o que diz Provérbios. A leitura, ela cura o orgulho espiritual e também intelectual. É certo que alguns, quando leem e se enchem de conhecimento, se tornam soberbos, arrogantes. Mas faça um exercício de humildade. O que foi que eu aprendi hoje que eu não sabia? E depois que você vê o que você aprendeu, você se pergunta assim: como isso me torna mais humilde? Então chega um ponto em que ler deixa de ser apenas absorver palavras, mas torna-se um diálogo. A leitura nos conduz a uma oração. É você ler aquele texto, a Bíblia, um livro sobre espiritualidade cristã, e você já começa a falar com o Espírito Santo, com Deus. A oração vai aprofundar a leitura. Palavra lida, palavra vivida. Então, após as suas leituras, faça esse exercício contemplativo. Fique ali uns 2 minutinhos, sem falar,
pensando. Observe o que é que Deus move em você. Então, a leitura cristã, ela não busca só informação, mas permita-se que a leitura ela traga para você transformação. A leitura, ela não termina no livro, ela começa ali. Quando você leu, você adquire informações para causar transformação em sua vida. Então, ler é uma forma de amar a Deus com o entendimento, e todo amor verdadeiro, ele transforma. Então, nós estamos chegando no final da nossa segunda live. Eu espero que essas informações aqui que eu separei possam ter te ajudado, né? Elas possam clarear, né, e te impulsionar nesse caminho da leitura, no caminho dos livros. Desejo que você possa se aprofundar ainda mais na leitura, naquilo que você tem como propósito, escolher bem os seus livros, aquilo que lhe dá prazer, que lhe deixa feliz, e que você também procure, né, conteúdos que te façam crescer, te tornar uma pessoa melhor, um melhor cristão, um melhor ser humano. Então é isso. Você pode deixar aí suas dúvidas, perguntas, e a gente vai anotar, a gente vai tentando responder. Eu quero agradecer aí a presença de todos, né? Desejo a vocês aí um excelente dia, uma boa noite para vocês, né? Que vocês tenham uma boa noite de descanso. Obrigado e que Deus nos abençoe. Vamos ter ainda o nosso terceiro encontro, o quarto encontro, e tudo isso voltado e focado sobre o leitor que você não descobriu o que é, mas que você agora está descobrindo. É isso, boa noite, fique com Deus, Deus te abençoe.